Presentes, bom dia aos que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Só lembrando que nossos recados, nossa programação, nossos eventos ficam sempre ali fixados no nosso mural e também no nosso site. Aí só um recadinho especial agora para a cesta básica. Nós estamos precisando de macarrão, óleo, biscoitos e açúcar. Então, desde já, muito obrigada pela colaboração. Né? Bom, então, acho que é isso. Então, vamos já nos harmonizando. E tranquilos, vamos sentindo essas energias que nos envolvem, que vão tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações e nos transmitindo muita paz. E nessa paz, vamos nos sintonizando com o alto, elevando nossos pensamentos, e ao Pai agradeçamos pela vida. Agradeçamos pelo novo dia que se inicia, repleto de novas oportunidades, seja para um novo, um recomeço, seja como for, mas que sigamos sempre felizes, dispostos e confiantes, na certeza de que o Pai sempre nos proporciona novas oportunidades para o nosso melhor sempre. Aproveitemos ao máximo a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai falar como superar os problemas, né? Então, por favor, seja bem-vindo. Muito bom dia. Nossa, falar no microfone é um pouco diferente aqui, né? Porque a casa não é tão grande, mas faz diferença sair o som aí, né? Então, a questão da dor e do sofrimento, a gente, para falar disso, primeira coisa, toda palestra espírita que a gente tende a ouvir muito sobre dor, sofrimento, sobre mundo de expiação e prova, e a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que, primeiro, a gente não pode colocar a dor como objetivo no mundo. Nunca. Segundo, a gente não pode exaltar demais o sofrimento como se fosse algo necessário. Errado também. Porque muitas das vezes nós vamos à doutrina espírita, e dentro da doutrina espírita se fala muito da dor, do sofrimento e da superação. E muitos de nós tendemos, depois de um certo tempo, a achar que a dor é uma parte inerente da nossa vida, ela tem que fazer parte da vida. Está errado. A gente não tem que viver com dor, não tem que viver sofrendo. A gente tem que superá-la para viver em paz conosco mesmo. A dor, ela não é uma necessidade implícita, nem do ser, nem da alma, nem do espírito. Nós vamos passar por ela porque estamos dentro do contexto. A dor, o sofrimento, as nuances que a vida nos impõe, vão trazer algumas dificuldades, mas elas não podem ser algo que nós devemos falar ou agir. Muitas vezes a gente ouve falar, é porque graças à dor nós precisamos do sofrimento. A gente tem que evitar isso. Isso acaba se tornando um anátema, né? Fica na nossa cabeça, do tipo, a gente só cresce se sofrer. Então não tem crescimento se não sofrer. Então, a primeira coisa que a gente tende a falar é, vamos tirar isso da cabeça. Nós vamos falar da dor e do sofrimento, mas não como uma busca incessante ou como algo que tem que fazer parte da nossa vida. Muito pelo contrário, a gente tem que fugir de dor e de sofrimento e buscar equilíbrio, buscar fugir e andar na felicidade, na alegria, no amor, no crescimento. Esse é o ponto. Então, esse é um ponto importante, porque e a gente sempre, quando vai falar desse tema, a gente leva bem isso em conta, porque senão a gente fica com a impressão errada de que a doutrina espírita prega sofrer. Não, você vai superar, mas vai sofrer. A doutrina espírita não prega dor, não prega sofrimento. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todos nós, né? E por que a gente insiste nesse ponto? Porque conversando com algumas pessoas, a gente percebe nitidamente que a impressão que fica é que a doutrina espírita prega a dor. Está errado. Então, quem tiver com isso na cabeça, muda o pensamento. A doutrina espírita não prega dor nem sofrimento. O contrário, ela fala da dor porque ela faz parte da vida, mas ela não prega viver na dor. Bom, antes de mais nada,
novos, nós sabemos se a gente vamos atrás de Sócrates, né? Lá atrás, Sócrates, ele dizia o seguinte, que a dor na nossa vida age como despertador. É um despertador de alguma coisa que está errada. E nós sabemos que a fisiologia humana também fala isso. Por que nós temos dor física? Vamos partir do físico. A dor física vem porque se não houvesse dor física, nós teríamos problemas. Problemas como, por exemplo, a dor de estômago, comeríamos e até morreríamos. Se não tivéssemos dor física, a gente não saberia o excesso do frio, o excesso de calor. Então, a dor, de certa forma, fisiologicamente falando, ela é um alerta. A gente tem que entender, então, que se esse alerta é tão comum na nossa vida, nas coisas muito simples, por que não seria um alerta também para a dor moral? A dor moral, um alerta. Então, toda vez que acontece de alguma coisa aparecer na nossa vida com a cara da dor, ou com a cara do... O sofrimento é sempre uma opção, né? Quando a gente fala do problema, a gente sempre vê isso como uma dor física, moral, mental. E é mental também. Por exemplo, gente que é muito apegada a dinheiro, quando perde dinheiro, sente dor. Os psicólogos dizem que é a dor mental. Então, tem gente que não consegue perder dinheiro, tem dificuldade e sofre com isso. E o sofrimento, de novo, é uma opção. E dói tanto quanto, apesar de não sentir fisicamente, quanto a dor material. Incrível, né? Mas é verdade. E o apego a qualquer coisa gera dor também. Dor psicológica. O apego. Então, toda vez que nós temos apego a alguma coisa que é muito cara pra gente, a gente traz para nossa vida aquilo como se fizesse parte da gente, nós vamos sentir dor, sim, psicológica, quando aquilo não fizer parte da nossa vida. Um casamento, uma casa, uma mesa, um carro, uma amizade, um emprego. Olha só, nós nos apegamos a tudo. É que a gente não percebe isso. Isso gera dor psicológica, quando a gente perde aquele emprego. Às vezes não é falta o emprego em si, mas a dor da separação daquilo, porque a gente se apegou àquilo. A uma casa, a uma amizade, a uma situação. E, por incrível que pareça, hein, muitas vezes, quando nos separamos de situações ruins, hein? Isso mesmo, quem nos lembra isso é o André Luiz. Ele diz que é por isso que quando temos obsessão espiritual mesmo de muitos anos, a gente se apega ao obsessor e obsediado. A gente não vai discutir aqui quem é mal, quem é bom, porque, na verdade, essa conversa de obsessor a gente tem que deixar muito clara. Muitas das vezes nós vemos o obsessor, o espírito externo a nós, como alguém que está nos perseguindo. Às vezes é o oposto. Nós atraímos ele com tanta força que o coitado não consegue ir embora. Então, quem é o obsessor? Então a gente tem que pensar nisso. O obsessor obsediado é uma questão de pura insistência de pensamento. Muitas vezes a gente arrasta para a nossa vida mental e espiritual pessoas que não querem ficar próximas de nós, espiritualmente falando, e estão ali, presa à nossa posse. Principalmente as pessoas que muitas vezes desencarnam, pessoas que têm dificuldades, vão lá e a gente, não vai, aquele nosso apego arrasta a pessoa para perto de nós. E o coitado ou a coitada fica presa na nossa linha mental se a gente perceber. A pessoa está sofrendo. E quando a gente vai, muitas vezes a gente começa a captar o sofrimento dela, a gente sofre. E aí ele é obsessor. Aí quando vamos num tratamento espiritual, é que tem um espírito perto de você, que foi alguém que desencarnou, foi o pai, foi a mãe, o irmão, o tio, o amigo. Nossa, o que ele está fazendo? Não é ele. Muitas vezes somos nós. A gente atrai, arrasta o coitado para dentro da nossa situação mental e sofre os dois juntos. Daí André Luiz nos lembra o seguinte, perigoso, porque a linha mental é tão tênue, mas tão forte, que não pode separar. A gente não pode arrancar essa linha espiritual porque vai fazer mal para os dois lados. Então a coisa tem que vir e haver separação de forma muito, muito delicada, por muito tempo. Exemplo disso, quando nós nos ligamos mentalmente a alguém por raiva, por ódio, por ligações muito fortes, essa linha mental é tão forte que a gente tem que nascer próximos, irmãos gêmeos. A gente nasce próximo. Quando a ligação é forte demais, a gente chega a nascer até grudado. Isso. Então, quanto maior a ligação de necessidades, maior a ligação física também.
E aí vem as pessoas, vêm junto e tão juntos que nascem até juntos. Por quê? Porque essa ligação foi feita antes dessa encarnação. Então nós temos que entender que os problemas acontecem não porque, mas foi alguém ou alguma coisa. Temos que perceber que os problemas muitas vezes acontecem porque nós não conseguimos nos livrar dele. Sofrimento, a gente sempre fala que é uma opção. Por quê? Nós vivemos num mundo em que, queira ou não, nós já falamos aqui no começo, aqui não é, nós não vamos ficar alardeando o sofrimento que tem que sofrer, já falamos isso. A gente vai falar do tema, mas deixando bem claro que a doutrina espírita não prega dor e sofrimento. Ok, nós vivemos num mundo aqui em que nós vamos ter dívidas, vai gerar sofrimento para muitos, principalmente se não tiver como pagar. Isso gera sofrimento. Vamos ter problemas no emprego, problemas de situação pessoal, de amizade. Esses problemas que vão acontecer no dia a dia vão gerando o quê? Sofrimentos internos se a gente não soubesse cuidar. A falta de autoobservação faz com que a gente, nos problemas do dia a dia, não perceba que aquilo está fazendo mal para a gente. Muitos de nós não conseguem se livrar de problemas que aconteceram e arrastam ele para frente. Exemplo, me separei. Eu tinha uma ligação muito forte com a pessoa, houve uma separação e eu não consigo superar isso. Esta falta de superar isso faz com que eu arraste esse problema para frente. Por exemplo, eu não tive o amor do meu pai ou da minha mãe na infância. Eu arrasto isso para a minha vida adulta e vou sofrer. O sofrimento psicológico faz com que eu tenha dificuldades de relacionamento na vida adulta. Sofrimento. Esse sofrimento que a gente fala, ele provavelmente não deveria acontecer, mas acontece por falta de observância nossa. Muitos dos sofrimentos que acontecem na nossa vida não é karma. A gente acha muito, a gente tende a pensar, principalmente quando se torna espírita e lê livro espírita, que veio como karma, veio como expiação. Mas muitas vezes o sofrimento psicológico vem da nossa própria falta de autoobservação. A gente tem que se observar. Afinal de contas, muitos de nós têm o sofrimento arrastado da infância, têm uma vida difícil na vida adulta por falta de autoobservação. Falta de amor da infância faz com que a gente seja um adulto carente, caçando o amor de pessoas, de amigos. Isso gera sofrimento. E a gente às vezes acha que, não, é karma, essa carência é nossa. Nós temos. Por quê? Porque meu pai e minha mãe faltaram no passado, ou não deram aquilo que eu achei que precisava, e psicologicamente eu cresço carente. Vou buscar amor que não tive com meus pais, de quem? Da esposa, do marido, do filho, e cobro. Então essa cobrança que vem do nosso passado. Nós temos a carência, então nós nos tornamos um adulto cobrador de sentimento. Falta de autoobservação e de trazer para fora, superar o problema pessoal. Se a gente não supera esses problemas pessoais, a gente arrasta isso para frente. Uma amizade mal feita, quando a gente é muito amigo de alguém e por uma traição, alguma coisa, não importa. Aquilo se rompeu e aquilo não fez com que a gente superasse, a gente arrasta esse problema para frente. Olha só, a gente fica preso a um problema, alguma coisa que aconteceu no passado, e vamos arrastando isso com uma corda muito pesada na nossa vida. A gente acha que esqueceu porque a gente não se observa. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele tende a esconder os problemas muito esprementes da nossa consciência, então a gente acha que esqueceu, mas ele vive vivo na sua vida. É como uma panela de pressão, a gente vai jogando lá e ela vai borbulhando. Então ele vem na nossa vida através de fatos que fazem com que a gente tenha dificuldades. Se no passado meu pai e minha mãe teve problema financeiro, eu cresço com dificuldades nesse sentido porque eu não superei em mim mesmo essa autoobservação. E aí vem esse problema. Se meus pais brigavam muito e eu não superei isso, não observei isso em mim, eu vou ter um relacionamento que provavelmente vou repetir aquilo que os pais faziam, e aí eu vou achar que estou sofrendo. Mas é porque a vida é difícil, é porque o mundo é difícil. Não, é porque nós muitas vezes não nos observamos o suficiente para nos mudarmos, para deixar de sofrer por coisas que já passaram. Aquilo que fez com que a gente passasse deveria ser parte do passado, como uma experiência de crescimento, e não algo que nos segura na situação de pensamento, de sentimento, de pessimismo. Porque essas dificuldades fazem parte da vida. A gente vai sofrer decepções, sim. Vão ter pessoas que a gente confia que em algum momento da nossa vida vão pisar na bola.
e a gente vai achar que, eu confiei, mas não era para confiar. Isso vai acontecer. Nós vivemos num mundo em que não há muita diferença espiritual, grandes espíritos elevados no nosso meio de amizade. Somos mais ou menos iguais. Então vamos ter decepção. E muitas vezes com pessoas muito próximas de nós. E aí o que acontece? Essa proximidade, essa dificuldade faz com que a gente guarda mágoa. Eu não esperava isso da pessoa. Raiva, ele vai ver, ela vai ver. Sentimentos que a gente arrasta, não perdoo, jamais, não vou perdoar. Essas coisas fazem muito mal pra gente, porque cada vez que a gente guarda um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, nós espíritos aí nesse caso, nós geramos em nós um embate, porque o nosso espírito, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para evoluir, para crescer. Tudo que é desequilibrante faz mal para o espírito, ele expurga isso para onde? Para o corpo. E o que acontece com o corpo? O corpo é o filtro do espírito. Quando temos qualquer problema de desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional vai desencadear em doenças no corpo. O espírito está simplesmente expurgando aquilo para fora. Então, aqueles problemas que nós temos... a minha pressão é alta. Lógico, a gente vive explodindo, mesmo que internamente. É muito comum a gente ver pessoas aparentemente calmas, que eu tenho pressão alta, não é calmo. É que a gente engole tanto isto, que aquilo explode dentro da gente. Como não vai para fora, explode para dentro. Olha a pressão subindo. E nós temos problemas no organismo, começa a dar problemas como diabetes, e a gente começa a perceber que esses problemas que acontecem no corpo são desajustes nossos. O desajuste da gente não superar as dificuldades e trabalhar isso em nós. Então desencadeia em doenças no organismo. Então vamos perceber que aquilo que aparentemente a gente entende como é um sofrimento, tem que ser superado. A gente percebe que os orientais, à frente de qualquer problema, eles falam que você tem que expulsar isso do corpo. Isso é a ideia dos orientais, expulsar o problema do que tem, né? Isso a gente vê na própria filosofia oriental. Os ocidentais têm uma situação pior, porque como a religião... Quando a gente fala os orientais, vamos pegar na situação atual no geral, tá? Não pessoas que estão ligadas à espiritualidade se modificando, estão falando no geral. Os ocidentais pensam que aquilo tem que ser expurgado, os ocidentais usam remédios. Remédio para aliviar a tensão, remédio para aliviar a dor de cabeça. Essa dor de cabeça, essa tensão, ela vem de problemas emocionais, mal cuidados. E vão gerar constantemente aquelas dores que ninguém explica bem como acontece. Eu estou com uma dor e aí o médico vai dar um diagnóstico para uma dor que a gente não sabe onde começa e nem onde termina, mas que psicologicamente ela existe na nossa cabeça. Mas existe, a gente sente fisicamente. Dá remédio para ver se cura. Então a gente começa a tomar remédio. Outros vão atrás de drogas. Vão atrás de tranquilizantes. Então nós ocidentais, nós somos muito presos a esse consumo das drogas lícitas e ilícitas para achar que estamos aliviando. Isso sem contar com as bebidas alcoólicas também, né? Se a gente for ver tudo isso, nada mais é do que uma busca do alívio daquilo. Se eu trabalho num lugar que eu não gosto, se eu convivo com pessoas que eu não consigo, e aí sentimentalmente eu não trabalho isso, o meu alívio é beber. Tomar remédio. A gente aqui não está... aqui não é crítica do beber socialmente, não é crítica do se divertir, não é isso. A gente está fazendo uma leitura psicológica de como é que nós tratamos aquele sofrimento interno. Sofrimentos simples, sofrimento do dia a dia, aquilo que a gente não consegue superar simplesmente buscando a melhora de si mesmo. Então a gente convive com aquilo. E uma forma da gente tentar achar que está superando aquilo é buscar válvulas de escape. A nossa válvula de escape muitas vezes é aquilo que a gente acha que aquilo vai me aliviar. É por isso que as praias lotam quando tem feriado, né? Vai todo mundo se aliviar na praia ao mesmo tempo. E aí a gente fica nervoso porque fica parado na estrada, que beleza, né? A gente vai se aliviar e fica todo mundo preso no trânsito, se aliviando do quê? Aí fica com mais raiva ainda, né? Chega na praia nervoso, toma todas, depois sobe com pressa, porque amanhã é segunda-feira, vamos começar de novo, né? Então vamos perceber que a nossa vida ela precisa ser mais observada. As válvulas de escapes, se temos muita válvula de escape é porque a gente não está tendo uma vida equilibrada. Opa, alguma coisa está errada. Autoobservação.
situação. Então vamos percebendo que aquilo que nós achamos que é sofrimento, a vida é difícil, será? Será que não é muitas das vezes nossa própria vida íntima, nossa própria vida diária que a gente não observa? Nós não gostamos muitas vezes daquela vida que levamos e não fazemos nada para mudar? Será que não é isso? Será que na nossa vida a gente não tem que buscar coisas para nos melhorar? O autoaprendizado, o equilíbrio íntimo, buscar situações e condições que nos deem equilíbrio melhor para aquilo que estamos vivendo? Será que não está na hora da gente se modificar, movimentar a vida? Porque nós, como seres humanos, isso é geral, todos queremos ganhar na cena, de preferência acumulada, para não fazer nada. Então vamos perceber que a gente busca, se dependesse da gente, a gente não fazia nada. É verdade, gente, é natural. Mas é psicologia humana. A gente não quer ter muito trabalho na vida. Então seria bom ficar rico, porque a gente tem a ilusão de que se eu ficar rico eu já não vou ter mais problema. E aí a gente sabe, pesquisas feitas descobrem que quando você fica rico, rápido, a felicidade aparente dura 1 ano e meio a 2. Ou seja, se um casal tiver para se separar e ganhar naquele momento, na cena, acumulada, ou não importa, por 1 ano e meio, 2 anos, eles não vão falar de separação, porque aquela felicidade íntima felicidade aparente vai durar 1 ano e meio, 2. Depois de 2 anos, eles vão separar com ou sem dinheiro, porque volta a mesma situação. Então vamos perceber que aquilo que nos incomoda intimamente vai nos incomodar com ou sem dinheiro. Não adianta. O dinheiro vai aliviar outras tensões da vida diária, mas aquelas outras mais profundas vão continuar. Essas precisam ser trabalhadas. Essas que a gente precisa buscar o alívio íntimo. Afinal de contas, aquilo que nos dá poder, aquilo que nos dá condições para crescer, muitas vezes tem que buscar dentro de nós. O que é? A dificuldade e os problemas do dia a dia acontecem porque a gente não vê como unidade no universo. Que isso? A gente se compara com os outros. Muitas vezes o motivo do sofrimento é porque o meu amigo do lado, a gente está na academia, alguém está conseguindo emagrecer, muitas vezes a gente não, alguém faz um regime, funcionou para ela, não funcionou para mim. Nós somos indivíduos. A nossa biologia, o nosso mecanismo íntimo, nossa mente, nossa psicologia é totalmente diferente, é como uma digital. Nós não somos iguais em nada ao outro, em nada. Toda vez que alguém faz alguma coisa e ela consegue algum sucesso, a pessoa conseguiu. Toda vez que a gente se compara com o outro, a gente está errando, porque a gente quer fazer a mesma coisa que o outro, só que a psicologia, a harmonia íntima dela é outra, a psicologia, a fisiologia dela é outra. Cada um de nós tem uma harmonia, uma fisiologia, uma situação mental, corporal, espiritual diferente. Somos individualidades. Não existe ninguém no universo igual a nós. Quando a gente começar a perceber isso, vamos buscar o quê? O entendimento de nós mesmos. Toda vez que a gente se compara com o outro, a gente está errando e sofre com isso. Porque o outro vai ter alguns avanços em áreas da vida que muitas vezes a gente tem mais dificuldade. E a gente às vezes sofre porque alguém está tendo avanços em situações semelhantes, no mesmo emprego, no mesmo local, ou mesmo fazendo coisas iguais e nós não. É porque individualmente ele tem facilidade naquilo e nós não, mas nós temos facilidade em outros meios que a pessoa às vezes não tem. Então nós temos que buscar a superação de nós conosco mesmo. Buscar em nós as potencialidades que existem. Todos temos potencialidades e capacidades inatas, íntimas e muitas vezes dormentes, porque a gente busca a iniciativa de se comparar com o próximo ou ir buscar aquilo que o mercado, a mídia, as revistas, a televisão está mostrando. Então a gente acha que aquilo é o futuro, é melhor para nós, porque falta de autoobservação. Nós, dentro das nossas capacidades íntimas, podemos fazer muita coisa. O problema é que nós não despertamos isso porque não olhamos para nós mesmos. Então, tudo aquilo que conquistaríamos de melhor para a nossa própria vida fica dormente porque a gente não consegue olhar o nosso próprio triunfo, a nossa própria condição íntima. Então, em determinado momento, a gente tem que começar a parar e auto-observar. Observar a nós mesmos, do que nós temos medo. Muitas vezes nós vivemos uma vida aparentemente corrida e a gente não observa a nossa própria condição em relação ao mundo. A gente tem medo de perder o relacionamento? Não temos. A gente tem que fazer certas perguntas que nos incomodam? Tem. Porque senão a gente não se conhece. A gente tem medo de morrer? Alguém já se fez essa pergunta aqui?
é bom fazer. Se nós temos tanto medo de morrer, alguma coisa está errada. Será que eu acredito realmente na vida depois da morte? Será que as minhas convicções realmente estão tão certas? Será que eu tenho realmente certeza das coisas que estão por vir? Será que a busca que eu tenho antes, né? Eu tenho alguma busca? Eu estou indo para algum lugar? Eu estou buscando alguma coisa? Ou eu estou parado na vida? Nós temos que buscar isso, porque tudo que está parado na vida está em sofrimento. Quando a nossa vida está muito parada, isso gera amorfa. A vida não anda. Então o sofrimento é falta de movimento também. A gente não movimenta a vida para coisa melhor, a gente fica parado, nada acontece. A dor, muitas vezes ela vem, dor psicológica, mental, material, vai vir alguma para nos despertar, porque a gente está muito parado. Espiritualmente falando, é necessário que haja movimento, mesmo que obrigatório. Por quê? Porque todos nós nascemos para evoluir. Em algum momento, quando paramos por alguma razão psicológica, aparente, não sei, a dor, o sofrimento, a aparência vai vir para haver despertamento. E é verdade. E aquilo a gente vê como problema. Olha só que interessante. Toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, nós olhamos aquilo como um grande problema a ser superado. Muitas das vezes, esses desafios são para que haja, por parte de nós, soluções novas para a gente superar. Se nós não vemos solução, é porque nós não estamos olhando o problema ou não estamos acreditando na nossa própria capacidade. E Deus nos coloca com capacidade de superação. Muitas das vezes nós esquecemos do básico, né, de orar, pedindo realmente reconforto íntimo e força para nos auto-iluminar e para crescer. Muitas vezes a gente fala da oração e muitos de nós ora em lugares que tem oração. Vem aqui, vai na igreja, qualquer lugar, e ora ali. E até ora com sentimento, mas às vezes na sua casa, antes de dormir, com a família, esquece do básico. Com um problema aparece, a gente esquece de orar, de realmente se iluminar. Fala, olha, me dê luz para resolver o problema. Buscar na oração o equilíbrio para realmente crescer espiritualmente ante aquele problema, para que ele se torne menor do que a nossa capacidade, e não o contrário. Se o problema está grande demais, é porque a gente não está olhando para nós mesmos, na nossa própria capacidade de superá-lo. Então, a oração, ela não vem só como alívio, me alivia da dor. Não, ela vem para nos iluminar, para nos dar força de superação. E a superação ela vai vir a partir do momento que a gente começa a acreditar em nós. Quando falamos aqui, olha, tem que se perguntar mesmo, a gente tem medo do quê? A gente quer o quê na vida? A gente está buscando alguma coisa para se superar. A gente tem que buscar isso porque a gente tem que buscar em nós alegria, felicidade, momentos de felicidade. Quando alguma coisa acontece, vão acontecer coisas boas e ruins na nossa vida, constantemente. Se a gente arrasta para frente só a lembrança das coisas ruins, estamos fazendo a coisa errada, porque aí o que acontece? Todas as coisas ruins vão simplesmente colaborar para aquele sentimento ruim que a gente está arrastando. É por isso que tem tanta gente pessimista no mundo. Os pessimistas são aquelas pessoas que só têm lembrança do ruim. Pergunta para ele, para o pessimista, para a pessimista, você lembra de alguma coisa boa na sua vida? Ouve. E muitas vezes acontece muito mais coisas boas do que ruins, mas nós valorizamos o quê? Onde é que nós colocamos realmente o valor? É aí que pega. Se nós colocamos valor demais nas coisas que nos desequilibram, então nós temos que reavaliar a nossa própria condição. Até porque em todo o mundo, os problemas que acontecem, todos, eles vêm realmente para a superação. Para que haja, por exemplo, da nossa parte, alguma coisa que a gente consiga enxergar. Não sei se todo mundo conhece a história de Thomas Edison. Thomas Edison, ele foi um grande inventor, inventou várias coisas, mas teve um período da vida dele em que as invenções pararam, as coisas pararam de acontecer na vida dele. Ele não estava sem criatividade, as coisas estavam parando. O que aconteceu? O laboratório dele pegou fogo. E quando pegou fogo, ele perdeu todas as anotações dele, todos os inventos, tudo. E deu um desespero danado nele. Ele falou, eu vou ter que começar do zero, perdi tudo. Mas ele olhou, repensou, falou, vamos lá. E ele começou a refazer as anotações. Nisso, quando ele começou a fazer as anotações de coisas que ele já tinha
ele tinha pensado, ele começou a fazer ligações que antes ele não fazia. Por quê? Porque as anotações antigas eram muito parecidas, então o pensamento dele era sempre o mesmo. Quando ele teve que refazer do zero, ele começou a refazer o pensamento. E aí ele começou a recriar coisas e pensamentos que ele não tinha antes. E aí ele criou um dos grandes inventos dele, foi o gramofone, né? Que depois gerou a gravação de som e tudo mais. E ele foi para a mulher dele e falou, né? Deus me deu uma grande oportunidade quando fez o laboratório queimar, porque me fez repensar, recriar. Porque se não tivesse pegado fogo, ele diz, eu teria morrido. Morrido em pensamento, morrido em sentimentos. Notem que aquilo que poderia ter sido um grande problema nada mais foi do que alguma coisa para despertar ele para algo mais, para que ele conseguisse crescer. Graham Bell, ele, não sei se todos sabem, mas ele era professor em uma escola de surdos mudos. E aí ele se apaixonou por uma de umas alunas e casou com ela, né? E o que aconteceu? Ele percebia que ela tinha grande dificuldade de se comunicar com o mundo. E pensando nisso e vivenciando isso com a esposa, ele foi atrás de coisas que pudessem ajudá-la. Ele não conseguiu, naquele período, criar algo que fizesse com que ela se comunicasse melhor com o mundo. Mas ele criou nessa busca toda o telefone, que acabou ajudando a todos nós, né? Mas a busca dele era realmente para buscar alguma coisa que melhorasse a capacidade de comunicação da esposa. E nessa busca ele acabou esbarrando no telefone, que foi algo revolucionário. A gente sabe que hoje quem não tem celular, né, gente? Então a gente vai vendo que dentro daqueles aparentes problemas existem grandes soluções. O que acontece é que nosso cérebro, ele tende a trabalhar por estímulos. O que é isso? Quando nós estamos muito tempo no mesmo emprego, não tem estímulo, então o cérebro também para de produzir. A gente pode ver isso em artistas que conseguem atingir um topo, né? Enquanto ele está na carreira ascendente, ele está criando muita música, muita coisa. Quando ele chega no topo, mas ele parou de criar, é porque o cérebro parou de ter estímulos. É por isso que às vezes é bom mudar de emprego. Porque quando a gente muda de emprego, o cérebro começa a ter estímulo de novo. Acabam os estímulos têm que vir de alguma forma. Estímulos é criatividade, é vida, é movimento. Muitas das vezes, o que a gente vê como um problema, nada mais é do que o empurrão de Deus para a gente voltar a viver. Porque muitas das vezes a gente está morto em vida e não percebe. Porque ficar no emprego com um salário bom, tranquilo, sereno, é o sonho de todo mundo. Não ter problemas na vida e ter uma vida equilibrada. Mas por mais que seja um sonho, aquela vida equilibrada, sem problema nenhum na vida, vai fazer com que a gente morra em vida. Um dia, talvez hoje, a gente nem pense nisso e acha que isso, que absurdo, eu ter uma vida equilibrada, tranquila, sem nenhum problema. Como isso pode ser um problema para a minha vida? De repente, muitos de nós talvez até veja isso e não concorde. Não tem problema. Um dia, quando nós formos espiritualmente mais desenvolvidos, quando nós começarmos a olhar a vida como oportunidade de crescimento, a gente vai perceber que quanto mais estímulos tivermos na vida, vamos chamar de problemas para quem que não gosta desses estímulos, vamos chamar de oportunidade para aqueles que preferem os estímulos, vamos perceber que quanto mais estímulos, mais capacidade nós teremos, mais capacitados estaremos e com menos medo da vida também estaremos, porque a gente vai agradecer quando acontecer, porque quando eles acontecerem, vai provar para nós mesmos que a gente está em condição de superá-los. Um dia, pode não ser agora. Por enquanto, a gente tem que superar o problema do dia a dia, de não arrastar aqueles problemas, aquelas mágoas para frente, se autoconhecer, buscar em nós o mesmo motivo de situação melhor e buscar crescimento. Quando nós falamos em buscar crescimento, vamos pôr na nossa cabeça, buscar crescimento independente da idade, independente do que vivenciamos hoje, nós sempre temos condição de crescer, sempre estamos em condição de aprender coisas novas, sempre estamos em condições de evoluir mentalmente, materialmente, espiritualmente. Isso está dentro de nós. A gente só vai conseguir isso quando a gente tiver certeza, e a certeza vai vir com a experiência de nós mesmos, de que nós somos espíritos eternos. E aí perguntas como, você tem medo de morrer? Não vai fazer sentido para nós, porque a gente vai saber que a gente não morre.
Perguntas como, você tem medo da vida? Não vai fazer sentido para nós, porque a vida vai ser oportunidade de crescimento. Nossa, mas e a sua situação? Como é que está? Isso não vai fazer mais sentido, porque não importa a situação, porque aquela situação vai ser o melhor para nós, para o nosso crescimento. Um dia nós vamos entender isso. Talvez não hoje, talvez não agora, mas um dia vai chegar em que a gente, não importa a situação, no meio conturbado de uma empresa, no meio conturbado do trânsito, mesmo no meio de um relacionamento conturbado, mesmo ali, quando a gente realmente entender, a gente vai perceber que, opa, isso está acontecendo porque eu preciso aprender alguma coisa aqui. E a gente, quando tiver essa percepção espiritual, nós vamos buscar o motivo disso. E esse motivo vai fazer com que a gente cresça ali. Observar, se auto-observar no meio a dificuldade é maior, né? Porque o sentimento conturba o pensamento e a gente muitas vezes não consegue enxergar. Mas um dia, e a gente sabe que isso vai acontecer com todos nós vamos conseguir chegar nessa situação. E quando vier essa dificuldade, essa aparente dor, a gente vai ter condição de perceber nela o que precisamos aprender com ela. E ali nós vamos conseguir superá-la, porque a gente vai estar em condição espiritual de conseguir entender e se melhorar. Mas enquanto a gente ainda não está naquela situação de agradecer pelas coisas que acontecem na nossa vida, ainda não estamos muitas vezes nessa condição, a gente tem que pelo menos buscar o entendimento dela quando ela acontecer. Pelo menos, se a gente estiver numa situação ruim, difícil, ruim aparente, né? Difícil, observem. Se estiver naquela situação, quem estiver vivenciando um momento difícil agora, tenta observar o que precisa aprender com ele. A situação está acontecendo agora. Saia do problema, como se não fosse parte dele. Olhe de fora. O que eu preciso aprender com esse problema? É sempre isso. Sempre estamos com uma lição a ser aprendida. E aquela aparente situação vai nos dar a amostra do aprendizado. Por que a gente vai perceber isso? Porque quando a gente não percebe a lição aprendida, ela se repete. Ela vai se repetir algumas vezes. E a gente vai ver o mesmo problema acontecendo numa situação totalmente diferente. E a gente vai lembrar, mas isso já aconteceu. É que a gente não aprendeu a lição. Então, tendemos a repetir problemas na nossa vida até que a gente supere isso com o aprendizado. Quando a gente aprende com aquilo deixa de ser sofrimento, porque não vai mais se repetir, não tem mais necessidade. E aí vamos para lições melhores, mas ali nós estamos melhores também para superar. Kardec ele diz o seguinte, conforme o espírito evolui, menos ele sofre. Olha que interessante, né? Conforme ele evolui, menos ele sofre. Ele quis dizer que vai ter menos problema na nossa vida? Não! Os problemas vão continuar acontecendo. Então por que o espírito menos sofre? Ele supera aquilo com mais facilidade. Cada vez que nós vamos evoluindo, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão acontecendo de forma que a gente olha aquilo com mais capacidade de superação, com mais. Enquanto nós ainda vemos o problema muito grande, nós ainda não conseguimos acreditar em nós. A partir do momento que a gente começa a acreditar na nossa capacidade, o problema diminui. Isso que Kardec quis dizer. Quanto mais evoluímos, menos sofremos. O mundo é o mesmo. As notícias do rádio e da televisão vão ser a mesma. Os problemas na empresa, no trânsito, com a esposa, com o marido, com o filho, os conflitos pessoais vão ser os mesmos. Mas nós seremos diferentes. Essa é a busca. Não é a gente achar que o sofrimento é uma necessidade, mas perceber que ele não é uma necessidade que a gente precisa arrastar para a nossa vida, mas sim oportunidade de crescimento. Quando esse dia chegar, nós vamos perceber, acho que de uma forma ou de outra, de que estamos uno com Deus, ou seja, em constante sincronia de crescimento. E a vida vai ficar mais fácil. Porque de qualquer forma, quando a gente chegar no momento em que a gente vai perceber que a vida é uma grande oportunidade de crescimento, não importa o que vai acontecer, porque nós vamos estar tão íntimos com essa vida espiritual que a gente não vai mais sofrer o problema. Nós vamos viver aquele problema porque realmente estamos aqui para aprender com ele, mas vamos superá-lo cada vez com mais facilidade. Essa é a ideia básica da vida espiritual, de acreditar nela. E não achar que tem que ter dor para a gente crescer. Não tem que ter dor para crescer. Mas quando ela vier, vamos superá-la para que a gente cresça com ela e não sofra com ela. Esse é o grande mote aí do tema de hoje, para a gente entender que nós, antes de sermos homens, mulheres, nós somos espíritos eternos. E que fique claro, o espírito,
não tem várias vidas. Nós, espíritos, temos uma única vida. Temos várias encarnações, mas a vida é uma. E essa vida ela é contínua. O espírito não morre e não nasce. Quem nasce e morre são nessas consciências temporárias que nós temos na vida material. Mas ela é tão temporária e tão curta ante a eternidade do espírito que em algum momento a gente vai perceber que isso aí foi rápido. Por que a gente fala isso? Porque não importa o problema, ele vai passar também. Tudo passa na nossa vida. Então não importa o tamanho do problema que a gente está enfrentando, ele também vai passar. O importante é que a gente não arraste, quando ele tiver a passar, arraste ele para o futuro, para que ele gere mais problemas ainda na nossa vida. Porque aí vai deixar de ser aprendizado, vai ser só sofrimento. Esse é o ponto que a gente tem que se lembrar. Muita paz a todos. Alguma pergunta, alguma colocação? Sérgio, obrigado, hein? Para variar, foi ótima. Serginho, a questão do sofrimento que se prega, que o espírita... criou-se um dogma em cima disso. Que o espírita prega pelo sofrimento, porque nós temos na lição o bem e o mal sofrer. E você disse bem, nós não estamos aqui para sofrer, mas o sofrimento existe, está aí. Né? Não vamos pôr culpa em externo, mas em nós mesmos, né? Que geramos aquela questão do vou sofrer para ver se melhora, né? Ou como o espírito acho que costuma chamar de karmático, né? Porque karma gera parecer que tem que ter paciência, né? Tem que ter, como diz o bom mineiro, tem que ter karma e paciência para passar esse sofrimento que ele passa. Um dia ele passa. Agora o medo de morrer, Sérgio, é saber que quem tem um conhecimento é saber que vai chegar lá, não vai lá ter as 20 virgens, nem tomar o rio de mel e ficar tomando milkshake à vontade. Que a dor e o sofrimento continua, porque nós não melhoramos quase nada, né? Tá certo. Eu concordo com o que você falou e digo mais, né? Só para deixar claro para todo mundo, sofrimento é psicológico. Sofrimento é psicológico. Ele não existe, tá, gente? Sofrimento não existe. Ele é psicológico. Dor existe, tanto física, mental, psicológica. A dor psicológica, física e mental existem. Sofrer é quando a gente se envolve tanto com essa dor, seja física, seja mental, seja psicológica, que nós arrastamos a nossa vida com ela. Então, o sofrimento, essa palavra aí, ela não existe. Ela existe na nossa cabeça. Quando a gente se deixa dominar por ela, aí nós paramos. Por isso que existe depressão, por isso que as pessoas entram em crise. É o sofrimento que gera isso. Essas crises, essas dores, esses maus que acometem o mundo, é quando nós nos deixamos envolver tanto pelo momento que a gente decai com ele. Esse é o grande ponto, tá? O sofrimento não é karmático, não é causa e efeito, não é nada, é nosso. A gente que tem a preferência de sofrer com o problema ou não sofrer com o problema. Eu ia falar exatamente isso, porque a dor ela é necessária para o nosso aprendizado, para as escolhas que nós fazemos na vida. Então não adianta fugir, não é Deus que manda, não. Nós escolhemos e nós temos dor. Agora, o sofrimento é a falta da compreensão dessa dor. É a falta da fé que a gente tem em Deus, de saber que nós somos espíritos, como a gente fala, nós somos imortais. E a gente carrega conosco uma bagagem imensa de reencarnações passadas. Então, às vezes, nós reencarnamos para depurar, né? Como você falou do filtro, né? Que é o corpo, para poder tirar essa dor de nós. Agora, o sofrimento, como diz a Joana, ele é opcional. Só sofre aquele que não compreende por causa da dor. Exatamente. Tá, eu antecipei, você vê que... ela pegou o microfone e falou, deixa eu antecipar, que senão ela vai me chamar a atenção. Já... Transmimento de pensação, né, Sandra? Já peguei aqui. Mais alguém? Não? Bom, então agora, envolvidos nesse amor maior, juntos num só pensamento, vibremos. Vibremos por aqueles que se encontram num leito de dor, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de conforto,
alívio de suas dores e boa recuperação. Vibremos por aqueles que acabam de retornar à pátria espiritual, para que tenham muita luz e muita paz. Do mesmo modo, vibramos por aqueles que acabam de se despedir de um ente querido pelo seu desencarne, para que tenham bastante conforto e força para seguir adiante. Vibremos por aqueles que se encontram desprovidos de um lar e estão nas ruas, que eles possam receber o alimento e uma coberta para superar as baixas temperaturas, e que essas vibrações lhes cheguem aquecendo seus corações e que se sintam acolhidos no amor do Pai. Vibremos pelos nossos lares, levando essa luz, essa paz, esse amor, para que ela permaneça ali durante toda a semana, envolvendo a todos. E assim, mais uma vez, agradecemos ao Pai Maior por aqui estarmos, onde tanto recebemos e tanto aprendemos. Que possamos seguir a semana sintonizados com essas boas energias, com essas boas vibrações, e que tenhamos muita disposição, boa vontade, trabalho, e que sigamos com muita saúde, paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.